Tudo quebrado. Boa noite, boa noite. Eu tô ligando aqui o computador para ficar mais fácil de ver vocês, de ver as mensagens, aliás, para poder ficar melhor de responder. Quem puder ir compartilhando o link dessa live, vai ser bem legal hoje. O Universo das Calopsitas entrou, Bioadapt já entrou. Tá, aqui para Eva. Vou tirar aqui o som desse computador para não ficar. Não vai ficar. Ó, e ler as mensagens, né? De pertinho. Como é que vocês estão? Já mandei o convite para Bioadapt. Gente, vou lembrar, dar só os lembretes para vocês. Tá rolando sorteio no canal. Tem que ir lá no post oficial, certo? Do sorteio, marcar dois amigos e pedir para esses amigos seguirem também o Diário do Papagaio, porque se você for sorteado, os três vão ter que estar seguindo o canal, tá certo? Compartilhem aquele post, peçam para as pessoas ir no post oficial. Os prêmios são esse livro, Alex e eu. Oi, Ana, Cecília, muito prazer ter você aqui. Eu não estou te escutando, não. Não tá me ouvindo? Agora estou. Agora estou. É com você? Agora tá melhor. Não sei se você viu o post, eu levei uma queda. No domingo fui tentar colocar um galho que tinha caído. E eu subi numa cadeira sem prestar atenção que ela estava em falso. Quando eu subi, fui no chão. Eu tô cheia, tô toda machucada. Aí eu Meu Deus do postei céu. aí a queda. Porque na outra queda, foi engraçado, uma queda que eu levei lá da cozinha, que ainda ficou uns amigos. Tem certeza? Foi uma queda mesmo, que o pessoal pensa logo em violência doméstica, né? Olha, tem certeza? Foi queda mesmo? Você quer dizer alguma coisa no seu. Gente, pelo amor de Deus, foi queda. Dessa vez eu tenho vídeo, porque tem câmeras na área dos ribeiros. Dessa vez eu vou postar a queda. Eu tô com hematoma nas duas pernas. Eu machuquei a barriga, tá com hematoma grande, aqui perto da costela, aqui, tem um corte aqui. Eu tô toda machucada. Isso, Meu Deus. é, Teve sorte de não ser nada sério. assim, só A muita gente- dor, que eu tô à base de dormir todos esses dias à base de analgésico, eu tô toda cheia de roncha, mas assim, o fato de não ter quebrado nada, porque foi um quedaço, eu postei aí, tem um vídeo. Foi um quedaço, e eu acho que a cadeira bateu em mim também, o galho que eu tava na mão deve ter batido, porque eu tô toda cheia de marca, sabe? Mas Você assim, tá vivendo, você tá vivendo um relacionamento abusivo com a sua ave, é isso? é, É isso, eu parece que eu levei uma surra, mas foi um acidente mesmo, porque a gente tem que ter cuidado, né? Meu marido vive dizendo, cuidado quando você vai subir nas coisas, que eu sou muito pequenininha e todo baixinho é assim, sobe em tudo, né? Uhum. Aí ele já é acostumado, ele, linda, pare com isso. Porque quando eu estava grávida, eu com a barrigão de 7 meses, eu subi em cima do guarda-roupa e eu não consegui descer também, né? Aí eu comecei a gritar, chamando ele, Iva, Iva, não consigo descer daqui. Ele, uma grávida em cima de um guarda-roupa, como é que você foi subir aí? O problema foi me descer de lá, mas eu desci. Ah, eu super te entendo. A gente que é agitado assim, quer resolver as coisas, a gente mesmo faz, né? É, Eu também tenho uma história barrigudona lá no Zoológico do Rio, quando eu trabalhava lá, pulando a cerca para poder tirar foto de um animal que estava numa posição totalmente diferente lá.
E aí me viram, eu falei, mas como é que você tá conseguindo pular a cerca com um barrigão de 8 meses? Eu falei, nem conta pra ninguém, que senão alguém vai me parar, né? Mas te entendo, super te entendo. É, meu marido disse que é porque a cabeça não acompanha o corpo, sabe? Ele, sua cabeça pensa que você pode fazer tudo, mas você não pode. Em zoológico a coisa É, ainda é mais complicada porque tem animais, né? Então a coisa ainda fica mais séria, né? Porque é arriscado acontecer alguma coisa mais séria mesmo. É, eu verdade. estou muito feliz de ter você aqui. É uma honra para mim ter você aqui. Já acompanho há muito tempo o seu trabalho. Então eu fico ali observando quietinha, babando. Posts incríveis. Conheçam o trabalho da Ana na Bioadapt. É maravilhoso. E Ah, vamos lá. Gente, já tem registros que a gente tem psitacídeos como pet há mais de 4.000 anos. O papagaio do Congo tem registro dele como pet no Antigo Egito. Muito antigo já, então é uma coisa que já está com a gente, né? E a gente sempre criou, é, culturalmente, a gente tentou o tempo todo adaptar, fazer com que eles se adaptassem à realidade da gente. Não se estudava o que, na verdade, eles precisavam, né? A gente tirava eles do ambiente deles, trazia para o da gente e queria que eles que se virassem e dessem o jeito deles e acabassem se adaptando e vivendo ali. Muitas vezes se adapta no sentido que ele sobrevive. Mas isso não quer dizer que ele seja feliz, que ele seja confortável, que ele tenha uma boa vida, né? Muitas vezes a gente vive no mundo, mas a gente não tem qualidade de vida, a gente não é feliz, a gente não tem bem-estar. Então, a gente tem que também separar essa história de achar que porque está vivendo, ele está se adaptando. Muitas vezes ele está sobrevivendo porque, enfim, uhum. biologicamente o corpo vai ficar funcionando, né? Mas é bem diferente de estar feliz com aquela situação. Eu achei aqui, talvez algumas pessoas achem que é totalmente fora, mas na minha cabeça não é, uma citação de um trecho do artigo 26 dos princípios éticos na experimentação de laboratório. Eu já estou dizendo que as pessoas vão achar que não tem nada a ver, porque é dos princípios éticos do uso de animal em laboratório. E ele diz: ter consciência de que a sensibilidade do animal é similar à humana no que se refere a dor, memória, angústia, instinto de sobrevivência, apenas lhe sendo impostas limitações para se salvaguardar das manobras experimentais e da dor que possam causar. Por que isso aqui me chamou a atenção? Porque, de certa forma, a gente priva eles de coisas que eles precisam, né? De coisas que são naturais e eles deveriam ter acesso e deveriam ter contato com isso. E muita gente, e durante muito tempo se pensou que eles. Eu ainda tenho, na verdade, Ana, essa sensação. É como as pessoas achassem que eles não sentem como a gente. Que eles têm, ou às vezes até que ele nem sente dor, porque é normal a pessoa dizer, ele tá. Eu já vi gente que entrou em contato, olha, ele tá 2 dias, ele machucou a asa, tá roxo. Se o negócio já tá roxo, ele tá com muita dor. Mas é como se a pessoa não imaginasse que aquele bicho sentisse dor, né? Muitas vezes eu digo, será que é porque ele não grita? Né? Papagaio, normalmente, essas aves não ficam gritando desesperado de dor. Será que é porque não sai lágrima? A pessoa acha que ele não sente dor, né? É, e eles sofrem tudo ali do ambiente. Por isso que eu acho tão importante o trabalho de Ana, o trabalho da Bioadapt, você parar para estudar as necessidades, porque não é só estudar o ambiente, não é só estudar o que fazer, é entender o indivíduo. Isso é muito mais profundo. Você entende aquele ser, né? É uma coisa muito, muito íntima, muito de entender a cabeça, de entender o sentimento, de respeito. É muito bonito esse tipo de trabalho, né? Às vezes a gente fala de enriquecimento ambiental, aí só vem
brinquedo, só vem fazer alguma coisa, mas é muito mais coisa que o enriquecimento trabalha, né? É uma coisa muito ampla e que Com cada certeza. vez mais precisa ser discutido, porque isso começou em ambiente de zoológico, né, para zoológico, e hoje em dia que está se trazendo isso e tentando implementar cada vez mais no ambiente PET. Por isso que é tão importante sempre trazer esse tema e sempre trazer profissionais. A BioAdapt, ela vai falar agora sobre a empresa dela, é especializada nisso. Aí eu queria que você se apresentasse um pouco, Ana, do seu trabalho, o que você faz. A primeira pergunta seria qual sua formação e por que você escolheu essa área? Bom, Adna, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com as pessoas que te acompanham. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu fico muito feliz de poder falar sobre bem-estar, sobre enriquecimento. Essa é uma ciência que existe há algum tempo já, mas como você falou, cada vez mais a gente está buscando entender, né? Ainda falta um pouco de empatia de algumas pessoas entender que outros seres vivos, né? Também tem medo, angústia, dor, né? Também tem sensações positivas como felicidade, curiosidade, né? Então, esse tipo de empatia ainda falta. Mas a gente está num processo muito superior do que a gente estava alguns anos atrás. Hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, a gente falando sobre isso hoje, né? Então, nos anos 90, final dos anos 90, ninguém falava de bem-estar, né? Para pet ou para zoológico. Isso era muito, muito esporádico. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar falando com vocês aqui. Bom, respondendo a pergunta, eu sou a Ana, né? Eu sou bióloga. Meu irmão acabou de entrar aqui. Oi, irmão, porque ele fala que eu nunca dou para ele, então tô dando. Oi, Du. Eu sou bióloga, trabalho com a BioAdapt desde 2013, mas eu sou bióloga há 11 anos, né? Então, toda a minha carreira eu direcionei para trabalhar com fauna, né? Com monitoramento de animais em vida livre, com o bem-estar de animais que vivem sob nossos cuidados. Eu sempre fui, desde a faculdade, traçando esse caminho. Eu tive algumas experiências com animais na natureza, achei incrível estudar eles no ambiente natural, mas eu entendi, Adna, que eu podia fazer mais diferença na vida daqueles animais que nunca mais voltariam, sabe? Então, isso me tocou lá no fundo. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou seguir esse rumo. E aí eu comecei a fazer curso, comecei a ir para congresso e fiz, né, viajei o Brasil inteiro procurando informações sobre, me aprimorando. Quando eu montei a BioAdapt, né, o objetivo era deixar uma empresa especializada em bem-estar de animais silvestres e exóticos, né? Então a gente trabalha muito com empreendimentos de fauna, com zoológico, com mantenedouro, com criadouro, com santuário. Esse é o meu foco principal. E aí, com o tempo, eu percebi que eu e a BioAdapt, a nossa equipe, a gente não ia alcançar todos os empreendimentos de fauna, né? O Brasil é muito grande, são muitos empreendimentos. E aí veio a sacada, tipo, por que eu não ensino as pessoas a fazerem isso também? Por que eu não ensino outros biólogos, outros profissionais a fazerem isso também? E aí, em 2019, eu comecei a fazer curso online, né? E aí veio a pandemia e alavancou ainda mais essa área da empresa. Mas a proposta é que eu posso te ensinar a você perceber quais são as necessidades do animal que você cuida e você fazer a diferença na vida dele, sem depender de uma empresa, né, que faça isso. Então, eu ainda continuo atuando em loco aqui no Paraná, eu sou de Foz do Iguaçu, do Paraná, e aí a gente tem alguns empreendimentos que prestamos consultoria, mas hoje em dia talvez o ponto forte nosso é online, é ensinando as pessoas, né, a fazerem isso também. Mas no início o seu foco era os empreendimentos, concursos Sim. para empreendimentos, mas hoje o curso também serve para o tutor de ave. Sim, também. O meu foco sempre foi em empreendimento, porque era onde eu via mais diversidade de animais, né? Mais oportunidades para as pessoas se aprimorarem lá dentro e fazerem a diferença lá dentro. E aí, conforme foi a pandemia e as pessoas cada vez mais se interessando por bem-estar, né? A gente sabe que todo mundo conhece alguém que tem uma calopsita, ou que tem um papagaio, ou que tem. É muito comum na vida, né, de todo mundo.
E aí eu comecei a pensar, nossa, essas pessoas, será que todas elas sabem cuidar dos animais delas? Né? Porque na minha família mesmo, tinha meu avô com um papagaio de mais de 30 anos, com um manejo bem errado, e aí aos poucos fomos adaptando isso. Conversei com eles porque não tinha procedência, e a família autorizou que esse animal fosse entregue para um empreendimento, né? Hoje em dia ele é regularizado, tá com outras aves, né? Então tem todo um processo diferente. Mas o nosso curso, o foco principal é para estudante de medicina veterinária, de zootecnia e de biologia. Mas a gente sabe que tem tutores que são maravilhosos, né? Que eles são curiosos, que eles vão atrás, super criativos. Essas pessoas realmente elas são únicas assim. E essas pessoas elas se encaixam nesse curso também, porque é um curso que exige muito comprometimento da pessoa. Então, exige muita vontade realmente de fazer mais pelo animal e entender que a gente não é melhor que eles. A gente só é diferente, nós somos outra espécie. E aí, quando a gente convive com um papagaio em casa, uma calopsita, um tigre d'água, um cachorro, um gato, a gente está com uma família multiespécie, né? Então, cada um tem o seu papel nessa família, cada um tem a sua noção de felicidade, de o que precisa, mas eu não sou melhor que meu cachorro, eu não sou melhor que o meu peixe que está ali no aquário. A gente só é diferente, a gente só está convivendo no mesmo ambiente, na mesma casa, né? E somos diferentes. E a gente precisa se respeitar. É verdade, graças a Deus, escutando alguém falando isso, porque a gente, às vezes eu me sinto meio que as pessoas olham, ah, você não pode gostar de bicho desse jeito, é só um bicho, Adna, isso é só um bicho, aí, aquilo, sabe? Aí eu digo, não, eu tenho mais cuidado com eles, justamente porque um humano, ele sabe se virar, ele sabe pedir socorro, ele sabe onde tem um médico, ele sabe se virar e conseguir comida, ou pedir alguém, chegar para alguém e dizer, olha, eu estou passando fome, você pode me ajudar? A gente ainda tem essa capacidade de se virar, de fazer um serviço, um bico, não sei, a gente tem capacidade de sair e dar um jeito, eles não têm, Não. né? Eu digo, eu tenho mais. Parece que eu gosto mais deles, ou que eu respeito mais eles, mas não é, porque eles dependem mais. Se eles dependem mais, é igual a história da mãe, né? Que passam a vida inteira. A mãe sempre tem um filho que ela gosta mais. Aí uma vez eu disse, não. É porque tem filho que a gente sente que ele depende mais, no sentido que o outro lhe sabe se virar. E a mãe sabe reconhecer isso. Ou aquele filho que precisa de uma assistência e o outro que já toca a vida sozinho. Aí dá essa impressão que a gente gosta mais de um do que de outro. Entendo. O que você falou super faz sentido, assim, porque os animais que estão sob nossos cuidados, eles têm o que a gente dá, né? Não é que o papagaio vai sair da gaiola do viveiro dele e vai. Não, não, não tem isso. Então, se você não traz novidade, se você não traz um alimento diferente, se você não traz um puleiro diferente, ele vai passar uma vida sem ter o que fazer, né? Então, eu estou citando o papagaio aqui, mas a mesma coisa vale para outras espécies. Então, se eu tenho um aquário e eu nunca trago elemento nenhum novo, eu nunca trago nenhum desafio, esses peixes eles estão condenados a viver daquele jeito. E aí, hoje em dia, a ciência ela já sabe que peixes também têm experiências positivas e experiências negativas, coisas que pouco tempo atrás ninguém acreditava, né? Hoje em dia já tem artigo científico que mostra isso. E no comecinho você comentou que talvez as pessoas elas não entendam que o bicho tem dor ou que não tá bem porque não tem expressão, né? Porque não solta lágrima ou algo assim. E isso acontece mesmo, né? Então, quando a gente fala de aves, de répteis, de peixes, é como se eles não tivessem nada. Mamífero, algumas pessoas têm mais empatia, né? Conseguem reconhecer o cachorro quando ele tá com uma cara de pidão, ou quando ele tá mais triste, mais com medo. Isso aí ainda é perceptível. Agora, esses outros grupos, as pessoas não entendem. Mas isso não é porque eles não sentem, é porque a gente não fala a língua deles, é porque a gente não entende o comportamento deles. Mas tenha certeza que eles entendem o nosso. Eles sabem como que a gente tá, eles já se habituaram aos horários que a gente tem a nossa rotina, ao horário que a gente levanta, o horário, eles já entendem o nosso comportamento. É a gente que não se atentou ao deles ainda.
É uma das coisas que mais me impressionou nas aves, nos bichos em geral aqui de casa, e que eu já percebi isso, para não dizer assim, foi coincidência, já aconteceu muitas vezes. É de um dia que eu estava passando muito mal, parece que todo mundo entendeu aquilo e todo mundo resolveu ficar quieto e ninguém deu trabalho. Parece que ele sabe, ó, ela não está bem, né? Uhum. Eu fico impressionada. Eles demonstram isso. E eu acho que falta muito observação. A gente olha uma arara, quando eu era iniciante, se a pessoa me dissesse, "Ah, você vai conseguir entender o olhar dela diferente, eu ia dizer, não, é praticamente sempre igual, né? Mas não é, com o tempo você sabe exatamente, ela pode estar paradinha estática, porque você sabe se está acontecendo alguma coisa errada, né? São expressões mínimas, mas que contam muita coisa. E disso deve ser com todos, né? Com cobra, que parece que ela não tem expressão nenhuma também, mas para quem convive, o do dono sabe dizer, o tutor sabe dizer, ó, tem alguma coisa errada, né? Ou Com ela está certeza. agitada. Eu sempre digo aqui para os seguidores que mudança de comportamento ela é importante. Não taxar aquela coisa de ele está quieto demais. Tem ave que é quieta. Se de repente ela agitar, é esse agitado que é o diferente que a gente tem que prestar atenção, né? Então, sempre a mudança do que é natural, aquele comportamento natural dele, que tem uns que são mais quietos, outros mais agitados. Então, se ele mudou o comportamento, opa, vamos ver o que é que está acontecendo com esse bicho. É tudo uma questão da gente que eu digo, uma coisa é ver, outra coisa é você parar para olhar, né? Quando você para olhar, você valoriza e você começa a entender a pessoa. Eu sempre chamo eles de pessoa e começa a entender aquele bicho. É, Eu, eu super te entendo, porque isso faz parte do meu trabalho, né? Parar para assistir o que o animal está fazendo e anotar numa planilha é o que a gente faz todos os dias por aqui, né? Então, eu super entendo e para mim cada dia é um episódio de uma novela, assim, né? Cada dia eles, ainda mais quando eles vivem em grupo e têm interações sociais, é muito rico em informação. E aí é como você comentou, se você para realmente observar com esse foco no que o animal está fazendo, você consegue identificar microexpressões, você consegue identificar que uma pupila está dilatando, né? Quando ele está de frente a um desafio, algo assim. Você vai relacionando e entendendo mais o animal que você cuida, né? e a gente, é engraçado quando a gente permite esse relacionamento. O que estava acontecendo aqui em casa? Eles vêm na janela e me chamam, inventaram tem um assovio que é me chamando e tem outro gritinho. Aí me chama, que aí eu fico brincando, ei, eu não sou cachorro não, para você estar assoviando para mim, viu? Aí meu marido fica rindo aqui comigo, ei, que chamado é esse? Só que o que é que acontecia? Quando a Arara queria falar comigo, que ela vinha me chamar, o papagaio estava tirando ela, sabe? Ia para cima dela. E Uhum. ela queria que ela venha para me pedir alguma coisa gostosa, para eu dar um pedacinho a ela. Aí, quando aconteceu hoje dele tirar ela duas vezes, aí eu fui, me escondi, deixei, depois que ele saiu, né, e deixei que ela me visse, sem eu aparecer. Aí eu só fui sinalizar. Ó, desse jeito. E acenando, ela entendeu, ela veio caladinha, que é para ele não escutar que eu estava ali, e eu dei o petisco e ficou tudo. Eu digo, incrível como ela entendeu pela terceira vez que se eu falasse, ele ia escutar e ele ia vir. Aí eu fui só no sinal, ó, venha, venha, e ela veio, eu dei. É muito interessante conviver com o bicho, a gente vai vendo o tamanho da inteligência dele. É encantador como eles são inteligentes, né? E tem gente que ainda acha que eles não entendem nada, mas eles dão prova dessa inteligência o tempo todo. Ana, a gente vê uma discussão muito grande em grupo, em vários grupos, entre pessoas, nessa questão de tipo de criação, se eu crio solto, se eu crio preso, se eu deixo ele para fora fazer voo livre. E tem sempre aquela questão, aquele conflito entre felicidade, se a ave é feliz, se ela não é feliz, se ela tem bem-estar. Bem-estar e felicidade são a mesma coisa, no seu entender. Não,
Não, é que assim, a gente acha que a gente acaba colocando os nossos sentimentos para os animais, né? Então, se eu estou feliz, se eu estou animado, se eu estou motivado, tudo isso eu acho que o animal sente essas coisas também, dessa forma. E a ciência do bem-estar diz que não. Eu como técnica profissional disso, eu não posso falar que o animal está feliz ou não, porque isso não é um termo que é utilizado, né, na ciência. Então, o que que a gente fala? Que o bem-estar, na verdade, ele é algo contínuo. Ele pode ser bom, positivo, ou ele pode ser negativo, tá? Então, quanto mais experiências positivas eu tenho no meu dia, o animal tem no dia dele, melhor bem-estar ele tem, né? Quanto mais experiências ruins, pior é o bem-estar dele. Então, vamos lá. Se eu tenho uma comida boa, se eu estou bem de saúde, quando eu falo comida boa, não é quantidade, é variedade, é algo que vai nutrir realmente, sabe? Então, se eu tenho uma comida nutritiva, se eu tenho um ambiente interessante, que eu posso desenvolver meus comportamentos, se eu tenho saúde para isso, se eu consigo me desafiar, né, e utilizar meu bico ou algo assim para resolver algum problema, isso quer dizer que eu estou tendo experiências positivas. Agora, se eu tenho privação de água, se eu não tenho, se eu só como girassol, se eu tenho só um puleiro de PVC numa gaiola, eu não consigo nem abrir minha asa. As experiências que esse animal tem são experiências negativas. Então, eu, enquanto técnica, olhando para esse animal que tem só experiências negativas, eu vou confirmar que ele não está bem. Esse animal tem experiências ruins todos os dias. Esse animal, ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele não está tendo uma vida digna sob nossos cuidados. É isso que a ciência diz. Então, a gente, enquanto profissional da área, evita usar termos feliz, triste, termos muito humanizados. Mas a gente entende que para um animal ter bem-estar, ele precisa ter uma comida nutritiva, ele precisa ter saúde, ele precisa ter um ambiente bom, ele precisa expressar os comportamentos naturais dele. Né? Então, é um papagaio, gosta de destruir as coisas, isso é um comportamento natural dele. A arara tem comportamento de bicar as coisas porque é uma forma de desgaste de bico dela, então é algo natural. Né? E aí a pessoa fala assim: mas eu vou tirar esse puleiro de madeira porque eles estragam sempre. Vou colocar um de ferro, um de alumínio, um de PVC, porque daí é mais difícil estragar. Então eu estou privando esse animal de ter um comportamento natural. Logo eu estou dando uma experiência ruim para ele. Logo eu estou abaixando o nível de bem-estar dele, sabe? Então a gente entende o bem-estar dessa forma. Mais experiências positivas, bem-estar bom. Poucas experiências positivas, muita experiência negativa, um bem-estar ruim, tá? Mas no final do dia, a gente consegue perceber, como você falou, quando uma pessoa ela cuida de um animal, ela sabe no comportamento se aquele animal está bem ou não. A gente consegue sentir, é o feeling que a gente chama, né? Então isso é perceptível. Quem consegue observar e ter essa empatia, só de olhar o bicho, só de olhar, e não importa a espécie, você sabe o comportamento. E aí aquilo mudou muito, você já tem que ficar atento, porque alguma situação ruim ou muito diferente do normal está acontecendo ali, né? Não sei se ficou claro ou se ficou muito Não, técnico. Me ficou. digam aqui. Ficou claro, sim. Ficou claro. Eu acho que o bem-estar ele precisa ainda ser bem trabalhado entre os tutores, que as pessoas entendam bem o que é isso, né? Porque as pessoas, por exemplo, elas entendem ter alimentação como ter qualquer alimento, comer, né? E matar a fome e nutrir são duas coisas completamente diferentes, né? Essa questão do poleiro, do brinquedo, é muito comum encontrar pessoas que dizem, não vou comprar brinquedo porque ele vai quebrar. Mas isso é uma coisa que a gente vê com a mãe humana também. Eu conheci mães que guardam um brinquedo para a criança não quebrar, mas o intuito é que ela brinque, ela brincando ela vai quebrar, né? Aquela criança que, por exemplo, tem mania de desmontar tudo, é porque ela tem uma curiosidade. Quem sabe ela não tenha feeling para ser um engenheiro mecânico, né? Ela gosta de montar, de desmontar as coisas. Então, eu vejo com muita pena quando eu vejo as pessoas reclamando de que não vai botar brinquedo porque vai quebrar. Vai quebrar. É para quebrar mesmo, né? É para É para ter brincar. interação, né? É verdade.
Por que você acha que tem tantos casos, a gente se depara com muitos casos, é recorrente, é normal, caso de ave com problema comportamental? É agressividade, é gritaria excessiva, é comportamento estereotipado, né? A gente vê muita dancinha, às vezes indo para um lado para o outro o tempo todo. É muito comum, é muito pedido de ajuda. A que você atribui isso? Há problema de manejo, né? E problema de entender o comportamento do animal mesmo. Então, é, criar cachorro para a gente é muito mais intuitivo, tá muito mais presente no nosso dia a dia do que criar uma ave, né? Então, até por ser cachorro, né, e nós sermos mamíferos, a gente acaba intuindo a forma de cuidar. Agora, a ave não. A ave é diferente. É outro comportamento, é outra mentalidade, é outra fisiologia. E aí, às vezes, a gente acaba impondo o que a gente acredita como certo para a gente, para a ave também. Só que não funciona assim, né? Então, problema no manejo em relação a gente querer pegar o animal a qualquer custo, a gente querer pegar a ave e ficar beijando, beijando, e não, esse não é o animal assim que aceita. Alguns que estão mais acostumados aceitam, mas não são todos que aceitam um toque, ou aceitam um toque em uma parte do corpo, na outra parte não aceita. Então, assim, a gente tem que ir entendendo, observando o que está acontecendo. Observar é a palavra-chave. Vocês vão ver que eu vou, né, falar sobre ela o tempo todo aqui. Porque somente quando a gente observa e entende o ambiente que o animal está, entende como está sendo feito o manejo, que a gente começa a perceber onde estão os pontos, né, que poderiam ser diferentes. Porque problemas comportamentais, eles sempre são motivados por algum estímulo que está estressando eles. Ah, esse animal, ele tá com esse comportamento de estresse, de andar para um lado e para o outro. Ah, esse animal tá arrancando as penas por motivos comportamentais. Esse animal, algum fator, algum estímulo tem nesse ambiente, né? Ah, mas ele sempre foi assim. Pois é, às vezes é privação social. A gente sabe que as aves, elas são sociais, elas vocalizam, elas se comunicam, né? E aí você coloca um papagaio ou uma arara vivendo sozinho por muito tempo, esse animal vai ter distúrbio comportamental, com certeza, né? E aí ele faz o pareamento com um humano. Aí ele só aceita aquele humano na casa. Quando chega outra pessoa, ele não aceita, aí fica agressivo. Aí tem uma série de comportamentos, mas todos eles são motivados por falta de manejo adequado, falta de entender realmente o que é a espécie, o que ela precisa, né? E aí seria muito banal da minha parte até eu falar assim, a ave se cuida dessa forma. Não, cada espécie tem um jeito, Bom, você cuida de papagaio, cuida de arara, cuida de vários animais. Você sabe que cada uma tem uma particularidade, cada uma tem uma habilidade, né? Por exemplo, eu coloco enriquecimento num recinto que é consorciado, né? Um recinto que tem sabiá, tem papagaio, tem maritaca, tem arara. O enriquecimento para arara, eu sei que ela vai conseguir puxar aquele pêndulo, né? Ela tem força para isso. Mas o mesmo enriquecimento, se eu colocar para o periquito, ele não vai ter esse comportamento de puxar, porque o periquito não faz isso. E ele ainda é um psitacídeo, ele ainda tem um biquinho torto, igual as outras aves, né? Dessa mesma família. E a gente tem que se atentar a entender qual é a espécie, entender qual é o melhor manejo, né, que eu tenho que dar para essa espécie para evitar problema comportamental. É uma coisa que eu vejo muito. Tenho até aquele vídeo Como Amansar, que na verdade é porque a gente é forçado. Quando a gente está lidando com rede social, é às vezes usar termos que a gente não concorda tanto, mas é porque as pessoas pesquisam por aquele termo. E quando você usa o termo correto, as pessoas não vão achar o vídeo, né? Mas é, a história do amansar, que não, na realidade, você tem que conquistar, não é um amansar de verdade. Mas o que eu vejo muito é aquela vontade das pessoas submeter a ave ao que ela quer, né? Ela acha que um papagaio manso é o papagaio que vai para o colo e se deixa ser todo alisado e pegado. Mas isso é de indivíduo. Tem indivíduo que não gosta desse toque. Mas as pessoas não entendem. Elas é do tipo, eu comprei aquela coisa da que a gente está sempre falando sobre isso, da objetificação do bicho, né?
eu comprei, é meu, e ele tem que aceitar o que eu quero. E não eu respeitar ele como indivíduo, como uma pessoa que tem querer, tem preferência, e muitas vezes ele não quer realmente, ele gosta de você, ele é manso porque ele não lhe ataca. Eu considero, se você tem um convívio com a água, se você consegue pegar ele no poleiro, você consegue manipular ele de alguma forma, né? Trazer, levar, colocar dentro do recinto, tirar. Eu não considero um papagaio desse agressivo. Papagaio agressivo é aquele que você tentar chegar perto, ele voa em cima de você e vai lhe bicar. Mas as pessoas normais entendem que não deixou alisar automaticamente é um papagaio bravo. As pessoas dizem, não, ele precisa ser amansado, ele é bravo. Então, eu vejo que tem essa falta ainda grande de respeito e de entender mesmo o indivíduo, sabe? E causa também muitos problemas. A falta de respeitar o outro. Sim. Existe picacismo em vida livre? O picacismo está em todas as pautas, porque acho que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje Pois é. em várias espécies, né? Esse é um problema que acomete 15% das aves que são mantidas sob nossos cuidados, né? 15% tem problemas com arrancamento por distúrbios comportamentais. O arrancamento de penas, né? Ele pode ser por motivos físicos, né? O animal está com algum problema, algum parasita, algo assim, e ele pode ser por motivos comportamentais. É uma síndrome multifatorial, então é bem difícil de entender qual é a situação, né? O que está acontecendo, e é um negócio, né, que dá muito trabalho, realmente, ajudar um animal desse, né? Tem um sobe e desce, né? É uma montanha-russa de emoções para quem cuida dele e para ele também, então é bem complicado. Na natureza, eu desconheço se tem algum caso, mas por questões comportamentais, eu acredito que não. Eu acho que isso é algo que é uma consequência da manutenção dessa vida num ambiente controlado, sabe? Agora, por motivos físicos, pode ser que exista, mas eu desconheço. É. Eu tenho eu tenho muito medo de quando eu vejo as pessoas nos grupos, elas já taxam, é comportamental. E muitas vezes não é, muitas vezes é as duas coisas, né? Realmente é uma doença difícil, porque eu acho ela de difícil diagnóstico. Muitas vezes ele pode estar com várias coisas e todas elas está causando, né? E não somente o físico. Mas essa taxação, quando você vai em grupo, ela está com picacismo. É comportamental. Nem sempre é comportamental. Fora que a gente sabe que tem espécies que têm predisposição, né? Que tem, quando a gente vai ver no universo dela, tem mais indivíduos que apresentam picacismo do que outros. Pelo menos em Ararajuba, né? uma. Ararajuba é uma Foi que uma dessas espécies. Uhum. é difícil você ter uma pessoa que tem Ararajuba e que diga assim, eu nunca tive nem que seja uma situação pontual. Não tem aquele caso grave, mas em algum momento ela teve alguma caso de picacismo. E às vezes é por besteira mesmo, é muito sensível, é impressionante. Congo tem muito, não é falado. Cacatua, as pessoas não prestam atenção, mas você vê muita cacatua na internet quando você vai ver ela tá com picacismo, né? Tem mesmo a predisposição. Dentre as causas mais comuns, o que pode causar estresse em aves pet? Gente, focando aqui dentro desse universo, já que é um canal para tutores, dentro do universo mesmo dos tutores, o que pode causar estresse nela? Falta de atividade, de ter o que fazer, né? Tédio naquele ambiente, ou algum estímulo de fora. Por exemplo, uma vez eu vi um tutor que tinha acho que era uma ararajuba, que começou a se arrancar, e aí a gente tentando entender o que estava acontecendo, né, para ajudar, e aí descobrimos que ele tinha mudado de casa, né, então isso para uma ave inteligente como é um pistacídeo, isso já é muita coisa, né, e tinha um novo animal na família, que era um gato, e esse gato circulava por tudo.
Então, aquela ave se sentiu perdida. Estou fora do meu ambiente, tem um predador, porque é o que o gato é das aves, é um predador, circulando para lá e para cá, e isso foi um estímulo estressor para ela começar a se arrancar. Então, é, o que está de fora afeta elas e o que está dentro do ambiente também afeta elas. Então, é muito delicado ter ave, né? Eu acho que a pessoa que ela começa a entender mais sobre como é o manejo ideal da espécie que ela está cuidando, ela percebe assim, meu Deus, vou ficar refém desse bicho, porque tem horário para dormir, tem que comer tal coisa, tem que, né, fazer check-up uma vez por ano, tem que isso, tem aquilo, dá tanto trabalho como um filho, Tá? né? Então, você tem que ter atenção diária. Então, é realmente um desafio. Manter uma ave sadia, principalmente pistacíleo, é um desafio, né? Então, eu atribuo a isso. Tédio, falta de ter o que fazer no dia a dia, dentro desse viver, dessa gaiola, e o que está acontecendo ao redor, que às vezes para a gente é normal, mas para o animal que está ali dentro não é, né? Eu já vinha dizendo às pessoas, quando você fala nessa questão do ambiente, que muitas vezes está tendo briga dentro de casa, né? Você dá tudo para aquela ave, mas aquele lugar ali é um ambiente conturbado, que pessoas brigam, que pessoas gritam, que pessoas se descontrolam, ou de muito som alto, porque você escutar pontualmente uma música é uma coisa. Aquele som absurdamente alto que tem gente que gosta de escutar pode estressar a ave. E às vezes a pessoa acha que é montar ali o viveiro, deixa lá, enche de brinquedo. Eu já escutei, canso de escutar esse tutu, mas ele tem tudo. Ele tem tudo. Sabe? Aquela história do pai, né? Que tem dinheiro. Eu dei tudo a ele. Eu dou todos os brinquedos, todos os lançamentos. O que ele mais quer? Ele queria um pai. Ele queria relacionamento, ele quer atividade, ele quer contato, ele quer outras coisas também, né? Sim. Então, tudo isso, a menina agora há pouco também perguntaram sobre o sono, e a menina deu o exemplo, toda vez que eu ligo o liquidificador, a minha ave começa a dançar. Provavelmente ela pode estar estressada, né? Com esse barulho, ela já começa a ficar fazendo o movimento mesmo, demonstrando que ela está estressada, que ela não está suportando aquele barulho. Como é? E depois você pode, o curso está aberto, não está? Ah, Agora? tá sim, tá com turma aberta. Pronto, o curso da Ana está aberto, gente. É específico sobre esse assunto. A gente Enriquecimento. acha que é, a gente acha que é fácil. Todo mundo acha que esse assunto a gente acha na internet e sabe fazer. Não é. Isso é um assunto profundo. Não é à toa que tem empresa especializada sobre isso, que se estuda, que se forma profissionais sobre esse assunto. Quem tiver interesse em fazer o curso da Bioadapt, sobre. Porque fala um pouquinho do curso, antes da gente seguir. O que é que a Não, pessoa vai para o que é dele de bom para o tutor? tá. Você estava comentando que não é só colocar o brinquedo, né? Não é só olhar na internet. Não, gente, são 20 horas de curso, 20 horas a gente falando sobre enriquecimento ambiental especificamente. Então, é muito conteúdo, assim, é muito profundo. O enriquecimento, ele é uma ferramenta muito importante para promover bem-estar para o animal. E só da gente pegar uma atividade no Pinterest, por exemplo, ou no Google, e recriar para o nosso animal não quer dizer que a gente está promovendo bem-estar para ele mesmo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando a gente faz enriquecimento, a gente precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo que eu quero para esse animal? Não é só colocar um brinquedo, né? Porque é uma ferramenta muito importante. É como se a gente tivesse um iPhone e eu usasse esse iPhone só para ligar. Bom, só para ligar você pode usar qualquer telefone. Não precisa ser um iPhone. O iPhone tem vários recursos. E o enriquecimento ambiental é assim: tem muitos recursos e você pode ir utilizando ele conforme você precisa. Né? Então, é muito interessante isso. E eu fico batendo na tecla para a gente não banalizar o enriquecimento, porque é a ferramenta mais poderosa que a gente tem de promoção de bem-estar sem ser saúde e nutrição, é o enriquecimento e o condicionamento. Então, realmente, vale a pena se aprofundar. E o curso que você comentou, esse é um curso que a gente começou ele ano passado, e aí foi muito legal, assim, muita gente elogiando.
É um curso que ele tem um foco para quem atua na área mesmo, mas como eu comentei, eu sei que tem tutores, principalmente quem está acompanhando aqui a gente, vocês são diferenciados, sabe? Vocês estão atrás, querem melhorar, querem aprender. Então, esse curso entra para quem tem esse perfil. E aí a gente fala sobre bem-estar no geral, o que é esse conceito. A gente fala sobre os 5 domínios, né? O que esse indivíduo precisa para prosperar, para ter uma vida digna. A gente fala sobre os tipos de enriquecimento. Aí tem manual de enriquecimento para jabuti, enriquecimento para calopsita, enriquecimento para todo mundo que vocês imaginarem. Tem muitas ideias lá nesse ambiente também, né? E aí tem acesso por 12 meses, é uma plataforma bem legal, que vocês vão ver que a gente tem uma comunidade, né? Algo bem, bem interessante mesmo. Mas fica aqui o convite, quem quiser, só entrar no nosso perfil, tá lá, a turma aberta, tá? Seguimos o baile aqui, ajudando vocês como eu posso agora. Como é que a gente começa a trabalhar enriquecimento ambiental? Eu até vou começar a responder por você, esse início, começa estudando, começa fazendo um curso, né? Mas só para dar um reforçozinho, é preciso fazer planejamento para fazer enriquecimento. É Sim, importante, faz diferença estudar, saber por que eu estou fazendo tal enriquecimento. sim, com certeza. E uma das coisas que é fundamental no enriquecimento, principalmente para tutor, é o seguinte: a gente tem que fazer um nosso cronograma e colar na geladeira. Porque se a gente não faz isso, é, a rotina, né, acaba engolindo a gente. O trabalho, as nossas obrigações com a família, com a casa, e aí o nosso animal fica sempre para depois, fica para depois, fica para depois. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu coloco num papel de pão mesmo, vou escrevendo o que, que eu vou fazer. Aqui em casa tem cachorro e tem o peixe, né? O que, que eu vou fazer para eles e colo lá, e aí eu sei que nem hoje meu cachorro teve enriquecimento. Aí eu sei que na quinta-feira o cachorro vai ter esse tipo de atividade. Então, esse planejamento ele é fundamental para a gente não esquecer do nosso compromisso com eles. Senão, como eu comentei, a rotina acaba consumindo a gente. E o que é fundamental todas as vezes que vamos fazer um enriquecimento, e se é para uma espécie que a gente não conhece ainda, é estudar a espécie. Né? Ah, eu vou fazer atividade para a calopsita que eu ganhei agora. Então, essa calopsita você precisa estudar. Como é que ela vive no ambiente natural? O que que ela faz? Quais são os períodos do dia que ela está mais ativa? Isso tudo a gente encontra na internet. Se você, né, colocar no Google, lá não precisa nem ser artigo científico. Coloca no Google o que é uma calopsita, como cuidar de uma calopsita, que você já vai ter várias referências, né? Assim como o papagaio, que a gente entra no YouTube e vê um monte de vídeo seu, tem várias referências também. Isso tudo é uma forma de ir entendendo como é a espécie, como é o manejo dessa espécie. E aí, outra coisa importante do enriquecimento, qual é o objetivo que a gente pretende? Né? Qual comportamento eu quero estimular com o enriquecimento? Ou qual comportamento eu não quero que o animal faça? Tá? Então, eu quero estimular a reprodução porque eu tenho um casal de papagaio que vai começar a reproduzir agora e eu quero estimular a reprodução. Então é interessante você colocar enriquecimentos como uma cabaninha de crochê, como uma casinha de madeira, como um tronco de uma árvore, né? Oco. É interessante você trazer esses elementos. Isso são enriquecimentos físicos. Ah, Ana, eu não quero estimular a reprodução, né? Não quero ter esse problema, não quero, né, esse objetivo. Então, não coloca isso. Fuja das cabaninhas de crochê, porque é isso que elas vão estimular. Se atente a, esse animal precisa desgastar o bico, esse animal precisa ter várias aberturas de dedo, não ficar sempre da mesma forma, no mesmo puleiro, com a mesma espessura. Então, coloque puleiros diferentes, com texturas diferentes também. Isso vai dar oportunidade de escolha para essa ave. Ah, agora eu quero ficar aqui, agora eu quero ficar ali. Coloca um tabladinho, sabe? Então, você vai dando oportunidades para esse animal, dependendo do seu objetivo. E aí, uma coisa importante do enriquecimento: ele tem que ter um dia para entrar nessa gaiola, nesse viveiro, e ele tem que ter um dia para sair. Porque se ele ficar lá para sempre, ele perdeu o efeito de enriquecimento dele. Porque essa atividade, ela tem uma característica de novidade. Se ela fica o papagaio vive 80 anos, se ela ficar nesse viveiro por 80 anos, meu Deus, não faz sentido nenhum, sabe? Então eu costumo mudar todo o recinto a cada ano, né? Eu acabo mudando para trazer elementos novos.
Coisas pontuais, brinquedos, né? Algo assim, eu deixo 2, 3 dias, às vezes uma semana no máximo, conforme o animal vai me respondendo se ele tem interesse ainda ou não. Então, vai muito da observação nossa também. O que é que Mas as seria pessoas mais alegam como dificultador, né? Para colocar um enriquecimento na prática, o que normalmente dizem, não dá por isso, por isso, por isso. Qual é a objeção maior, se mais frequente? Eu acho que eu recebo não tenho ideias. Eu não tenho ideia. Aí você fornece um monte de ideia, né? No curso tem um monte de ideias, são mais de 200. E aí na internet também tem vários. Beleza, aí a pessoa não tem mais a desculpa da ideia. Aí vem a não tenho tempo. E aí é o que eu mais vejo, assim, não tenho tempo. E também tinha a parte de não tenho dinheiro, mas eu comecei a fazer tanto post, assim, que você não precisa de dinheiro para fazer enriquecimento, você precisa de comprometimento. Claro que você ter grana para investir em uma atividade, ótimo, maravilhoso. Mas se você não tem, ainda assim tem como colocar enriquecimentos com custo zero para os animais. Você precisa estar comprometido em fazer isso só. Em parar para pensar e buscar alternativas, né? Exatamente. Quais os tipos de enriquecimento ambiental que existe? A gente tem o enriquecimento sensorial, que envolve os sentidos dos animais, textura, odor, tudo que envolve os sentidos, né? Paladar, então isso é muito importante. A gente tem enriquecimento cognitivo, que estimula a cognição dos animais, então, no caso das aves, que a gente pode colocar algumas atividades que ela tem que resolver algum problema, né, para ter acesso a uma recompensa. Existem muitos brinquedos hoje em dia no mercado, na internet, que tem esse estímulo cognitivo. Tem os enriquecimentos físicos, que são aqueles que mudam o ambiente físico do animal, né? Então, é tudo que ele precisa para empolerar, para se tomar banho, para comer. Então, esses são os enriquecimentos físicos. Peraí, eu falei sensorial, cognitivo, físico. Tem o enriquecimento alimentar, que é o enriquecimento mais comum, que envolve você apresentar itens diferentes de alimento, formas diferentes desse animal acessar o alimento, e tem o enriquecimento social, que envolve esse indivíduo ter interações com outros da mesma espécie ou com outros animais de outras espécies. Isso inclui a gente também. O fato de você ter uma interação com a sua ave todos os dias, de você treinar ela para subir um puleiro, para subir na sua mão, para esse treinamento também pode ser considerado um enriquecimento social. De alguma forma a gente está se comunicando, de alguma forma a gente está ensinando eles, e tudo isso faz muito bem, né, para a mente, para a saúde mental deles. E muitas vezes o enriquecimento ele combina muitos tipos, né? Em um único enriquecimento, né? Ele entra Mistura. sensorial, ele dá uma misturada. Isso, esses tipos de enriquecimento eles servem para nortear a gente das possibilidades, jamais para limitar a nossa criatividade. Então vocês vão ver enriquecimento alimentar com cognitivo, enriquecimento físico com alimentar, e aí, porque a natureza é assim, é muito dinâmica, né? Então não é que o animal, quando ele está caçando, eu só vou ter experiências sensoriais. Não, ele tá na adrenalina, ele está correndo, ele está desviando de galho, ele está desviando de. Então tem uma experiência física também, né? Então é tudo muito dinâmico. O Wellington Medeiros, ele mandou para você essa pergunta. Qual material deve ser evitado na hora de compor o enriquecimento físico para as aves? Esses dias, meu papagaio quase morreu enforcado pelo cordão de um brinquedo. Então, ele pede para saber se existe alguns materiais assim, normal, que a gente, na hora de pensar em enriquecimento, a gente deveria evitar. Tá, isso é muito importante, a questão de segurança. Eu já ouvi muitos relatos de aves morrendo enforcada, tá? Ou animais comendo o que não devia comer. É bem complicado mesmo, tem casos ruins. Mas a gente não pode deixar que esses traumas impeçam a gente de continuar colocando atividade. Porque a tendência é quando acontece isso, Elton, a gente se fechar, ai meu Deus, não vou colocar mais nada porque vai que machuca e tal. Então, não deixa que isso te impeça porque é o animal que vai estar deixando de ter essa experiência positiva e ter bem-estar, tá? Então, vamos lá, vamos respirar que tem como fazer isso com segurança. Uma das coisas que a gente coloca como protocolo em zoológico, em todos os lugares que tem aves,
principalmente aves que vão puxar esses enriquecimentos, no caso de papagaio e arara, é tomar cuidado com a distância que isso fica do puleiro. Se você coloca um fio muito longo, com certeza essa ave vai se enrolar inteira nesse fio, tá? Então, Ele me mandou o brinquedo. Acho que tinha um palmo e eu vou até postar amanhã a foto desse brinquedo dele. Ele tinha mais de um palmo para começar os bloquinhos, sabe, de corda livre, antes de tá. começar os bloquinhos. Por isso que deu tanta facilidade da ave puxar, do papagaio puxar e se enlaçar. Normalmente a gente coloca 4 dedos, assim, a distância. Então, a amarração do puleiro, imagina que esse aqui é o puleiro, né? O puleiro está amarrado. Até começar os bloquinhos são 4 dedos, que é o suficiente para a ave puxar e não se enrolar. Toma cuidado também, não trabalhe com nylon, não trabalhe com barbante, não gosto. Se for colocar sisal, é melhor, né? Porque ele é mais. Ou o fio de malha também é melhor, tá? E tem aquele cordão, ai meu Deus, São José, São Paulo, como é o nome do cordão? Tá, De craft? eu te mando, esqueci o nome. É Tem o de cordão craft de papel? Tem cordão de craft também que pode funcionar, assim, sabe? E toma cuidado quando for comprar algum enriquecimento na internet, por exemplo, ou de agroshop e tal. Porque nem todo enriquecimento ele é feito pensando no bem-estar do animal. Tem enriquecimentos que eles são feitos para o tutor comprar. Ah, é tudo colorido, tem sininho aqui, sininho ali, tá? Então isso enche o olho do tutor. Ele acha que ele está levando um brinquedo Fisher Price pro filho e aí tá levando uma enrascada pro animal. Então toma cuidado com isso. Fuja dessas coisas que tem clipe, que tem aquele mosquetão também, porque a ave pode colocar a cabeça dentro. Já vi isso. Essas coisas com sino também não gosto. Eu já vi arara que engoliu, teve que fazer cirurgia para tirar aquele guizozinho que tem no sino, né? Sim, sim. E elas são curiosas, né? E pode acontecer, então fuja disso. Vou abrir a porta aqui porque meu filho cachorro tá chorando. Cado Araújo comprou um selo. Muito obrigada. É uma ajuda grande. O Instagram ele está vendendo agora selo, que são formas de apoiar o canal, formas de dar ajuda aqui para o canal. Super obrigado, Cado. Muito obrigada mesmo. Ela é super fã do canal. E aluno também lá do meu curso. Tairo, é? Ixi, eu vou ter que usar. É, Tairo. Ele disse que é cordão de São José. Isso. Cordão de São José. O Wellington também perguntou se existe uma abordagem diferente para usar enriquecimento quando a gente está falando de uma ave que é extremamente ansiosa, super hiperativa, muito impaciente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda ave está acostumada com enriquecimento, né? E aí, às vezes, a gente coloca uma atividade dessa, a ave se assusta ou acaba sendo muito agressiva em relação à atividade. E aí, a gente tem que entender como vai, né, apresentando atividade de enriquecimento para essa ave, sem estressar ela, nesse nível, né, dela ficar agressiva e tal. Se esse não é seu objetivo, não tem por que insistir desse modo, né? Então, eu sugiro assim, quando for começar a colocar enriquecimento para um indivíduo que não está habituado, comece com atividades físicas ou alimentares, né? Começa colocando uma fruta com um corte diferente, ou uma fruta inteira, porque aí o animal já sabe o que é aquilo, já sabe que aquilo dá prazer de alguma forma, que é gostoso, e aí ele vai, opa, peraí, tá diferente, mas é a maçã que eu como sempre. E aí começa a acessar e aos poucos você vai introduzindo mais coisas, mas tem que ter paciência, com hábito tem que ter paciência. É sempre bom começar com um elemento, assim, quando for para a parte de brinquedo, de objeto que você vai mudar. Se você troca tudo de uma vez no início, fica difícil de você observar o que está, afinal, incomodando a ave, né? E se você vai colocando um ingrediente novo, um elemento novo no ambiente, aí você consegue, quando é só um, identificar o comportamento da ave, como ela está reagindo àquilo, né? E às vezes ela até reagiu mal de primeira, você tira, depois você volta outro dia, ela já tem uma reação
mais diferente, de mais aceitação, né? Ela já, por exemplo, o brócolis demorou acho que uma semana para eles aceitar. Eles tinham medo, eu notava que era medo, né? Que eu chamo da arvorezinha, eles tinham medo da arvorezinha. E depois aí eles comeram bem. Então tem gente que tenta a primeira vez dar um alimento, ele recusa, ela já não tenta outra vez, né? E que é Uhum. um erro. Eles tendem a estranhar mesmo e ter mais cuidado com tudo que é novo. É, enriquecimento físico, que é outra confusão. Olha, que coisa fofa. É esse indivíduo aqui que tá me mordendo aqui, empurrando a câmera. Esse é o Romeu. Oi, Romeu. Outra Tá, confusão que é normal fazer sobre enriquecimento é enriquecimento físico e ambientação. É a mesma coisa? pois é, ó, ambientação é um termo que a gente inventou aqui no Brasil, tá? Qualquer lugar que você for procurar, na América Latina, Europa, Estados Unidos, ninguém nunca criou esse termo. Isso é um termo de zoológico, ambientação. E quer dizer aqueles enriquecimentos físicos que sempre vão ficar no recinto, os fixos. Só que aí, para facilitar a nossa compreensão, a gente acabou criando esse nome e tem algumas pessoas que chamam de recintagem também, né? Então, eles não são a mesma coisa, mas se você procurar na literatura, lá fora, eles vão atribuir. Mas aqui a gente tem outro entendimento, tá? Então, vou falar aqui mais ou menos para a gente entender um pouco a diferença. Ambientação é tudo que vai ficar no recinto, é como se fosse a mobília desse ambiente, né? Tudo que o animal precisa para expressar o comportamento dele. Lá fora, nos Estados Unidos, eles chamam de enriquecimento fixo, não, enriquecimento físico fixo, é um trava-língua. E aqui a gente conhece como ambientação. E o enriquecimento físico, para a gente, é tudo que vem de fora. Por exemplo, uma redinha de crochê, um ninho, um balanço, um outro galho que daqui a pouco vai sair desse ambiente, e aí a gente chama de enriquecimento físico, né? Então tem essa diferença. O enriquecimento é como se ele fosse nosso entretenimento, sabe? Então vamos lá. A ambientação é a nossa mobília aqui em casa. Então tudo que eu preciso para sentar, para andar, para deitar. E aí quando eu ligo a Netflix é o meu enriquecimento. A Netflix acaba. A minha ambientação, minha mobília não. Entende? Não sei se ficou meio claro. Ah, Ficou. Eu tenho objetos sim, por causa da aqui. nomenclatura. Mas Eu tenho objetos no galhos muito grandes, umas coisas bem grandes, bem pesadas, que são coisas que eu não mudo. E tem outros brinquedos que eu troco, que eu trago uma coisa nova, até porque a arara, tudo para aquele bico, é difícil ter um brinquedo que sobreviva a ela, né? Então, tem as coisas que são trocadas, brinquedos que você vai trazendo os novos. Tem brinquedo até que eu tenho que substituir por outro igual, porque eu já descobri que é xodó deles, que eles amam. Tem uma roda da marca Toca do Furão, e na Encanto das Aves Brinquedos também tem a mesma roda. Que quando eu comprei eles, eu comprei ela na versão pequena, que era a única que tinha. Eu comecei a perrear a Michelle lá do Encanto das Aves. Faz o tamanho de uma calota de carro. Aí ela fez pra mim, sabe? Eu passei essa roda do tamanho de uma calota. Eles eram apaixonados por essa roda, versão pequena. Quando ela chegou grande, assim, os papagaios são alucinados por essa roda, porque é um formato de roda com vários. É como se fosse uma calota grande com vários poleiros, né? Eu sei que sim, eles comem que você termina só o ferro. Até a arara gosta dessa roda. Todo mundo gosta dessa roda. Então, é um brinquedo que sempre, quando eles terminam de destruir todo, aí eu compro de novo. Tem essas coisas que são meio fixas e tem aqueles brinquedos que a gente está trazendo ou fazendo ou criando as novidades. Então, seria essa a diferença, né? isso. Outra coisa que é aquela história da gente ter cuidado para não pecar pelo excesso, né? É necessário ter novidade todo dia ou excesso de rodízio, porque a gente sabe que tem pessoas também que querem fazer isso todo dia, trazer uma novidade, todo dia botar uma coisa.
esse excesso, é preciso ter novidade todo? São duas perguntas em uma. É preciso ter novidade todo dia? E o excesso de rodízio, ele pode dar efeito rebote no lugar de ser bom acabar fazendo mal à ave? Então, você não precisa fazer enriquecimento todos os dias se o recinto for bom, se tiver qualidade, se tiver oportunidade para o animal, né? Então, é até uma coisa que a gente está assim se libertando. Não preciso fazer enriquecimento com tanta frequência, porque o recinto já possibilita que ele tenha oportunidades de escolher, que ele tenha mais coisas para fazer durante o dia, né? Então, eu não, para os animais que eu cuido, a gente não faz enriquecimento todos os dias, tá? O enriquecimento ele vem como uma novidade mesmo, como algo para sair da rotina, para ser diferente. Então, a frequência que a gente coloca é 2 vezes por semana, algo assim, tá? E eu entendo que é algo bom para as aves que a gente cuida aqui. Os viveiros são muito ricos em oportunidades, tem tablado, tem puleiro fino, puleiro grosso, puleiro de goiabeira, puleiro de outra madeira, tem todas as oportunidades. Tem planta, né? Tem um monte de coisa, então tem outros comportamentos que eles podem expressar dentro daquele ambiente. A gente tem que tomar cuidado que quanto mais enriquecimentos a gente coloca, com mais frequência, a gente vai acostumando esse animal a sempre ter mais estímulo, sempre ter mais. E vai chegar um momento que você não vai ter mais criatividade, porque a ave ela vai evoluindo, né, mentalmente com todos esses desafios. E chega uma hora que o desafio passa a ser nosso para criar tantos recursos, sabe? Então eu não sugiro assim, eu sugiro investe no ambiente para que ele seja bom, para que essa ave consiga ter comportamentos naturais, e aí você traz enriquecimento esporádico, né? Você não dá presente para o seu filho todos os dias. Você dá presente para o seu filho, né, em algum momento. E aí é o que eu recomendo. É que eu pareço a tia, às vezes eu me sinto a tia chata, sabe? Porque eu olho para minhas amigas que estão tendo filho agora, nessa época, e os meus já estão casando, né? Já está tudo formado e casando. Na minha época não tinha mêsversário. Aí eu olho assim, eu digo, meu Deus, essa história de mêsversário, quando chegar no aniversário de um ano já não tem graça, não, gente. Pois Sabe? é, Tem gente que faz um mêsversário que é quase a festa, né? uma Tem festa. tudo. Aí eu digo, gente, quando chegar, e eu acho que enriquecimento é a mesma coisa. Quando a criança ela tem tudo, ela tem o brinquedo que ela quer, a hora que ela quer, ela cada vez vai exigir mais, porque realmente aquilo fica banal. E o enriquecimento é justamente para ser a novidade, é o dia do passeio, né? Aquele dia que você vai ganhar uma surpresa, que você vai brilhar o olho, que você vai ter uma coisa diferente. E realmente eu vejo ali também, quando você falou, dependendo do recinto, não precisa de enriquecimento todo dia, porque realmente o próprio ambiente dá espaço deles estarem buscando coisas. Um dia um tá com um, outro dia tá com outro, tá numa parte do viveiro, outro dia tá no telhado, outro dia foi brincar com a outra planta, né? Tá Uhum. fuçando em outro lugar e eles têm uma vida, na verdade, é o que eu digo às pessoas. Eu, gente, eu não me acho muito referência, porque eu não sou aquela dona de pet com pet dentro de casa na minha cama agarrada o dia todo. Eu vou lá de manhã, eu olho como é que está todo mundo, eu limpo, eu troco a comida, eu troco a água, dou aquela falada com todo mundo, eu já entro brincando e bagunçando com todo mundo, e depois eu volto para casa e eu vou cozinhar, vou ser a dona de casa, né? E à tarde é o momento que, de novo, eu tô lá para levar lanche, limpar tudo, tirar os comedouros, aquela coisa. Então, tem dois momentos importantes de interação e que eles já sabem. O que eu estou tentando agora é quebrar o horário. Às vezes eu vou um pouquinho mais tarde, às vezes eu vou um pouco mais cedo, porque se eu fixar muito, quando eu estava, às vezes você esquece e vai deixando, aí quando você vê, você está com horário fixo. Quando chegar o horário, eles já começaram a chamar. Ei, ó, é incrível, parece ter um reloginho, né? Eles sabem exatamente a hora. Aí eu vou parar com isso, porque eu já entrei no hábito de ir na mesma hora e eles já estão me chamando. E no dia que eu não puder, fica complicado. Então, eu comecei a ir um pouco mais cedo e um pouco mais tarde para dar essa quebrada.
mas eu não fico ali o tempo todo. Eu tenho muito medo você botar uma rotina muito rígida para qualquer Sim. tipo de bicho, né? Porque E o que quando você você fez vê, você está refém, né, dele. E o que você fez é o ideal, porque eu sei que na nossa rotina a gente tenta padronizar tudo, né? E ir nos mesmos horários e tal. E eles percebem mesmo, como você falou, em qualquer espécie. E aí isso vai criando uma ansiedade. No dia que você não pode ir porque aconteceu alguma coisa, e esse animal não tem acesso a você aquele horário, ele vai ficar ansioso. Ele vai experimentar uma parte ruim do bem-estar, sabe? Ele vai ter uma experiência ruim. Então, é algo que a gente realmente tenta tirar dos animais, essa previsibilidade. Ah, um dia eu vou ver às 7, outro dia eu vejo às 8, outro dia eu vejo às 9, e aí vai alterando para eles não se acostumarem, porque senão eles sofrem, sabe? É verdade, sofre mesmo. É, se um animal ele não interage com um brinquedo, que é outro sofrimento dos tutores, é mandar mensagem para mim. Eu comprei um brinquedo, eu gastei uma nota com esse brinquedo. Ele não quer, ele não chega perto. Primeiro que a pessoa já acha, ela já cria dentro dela, que é péssimo para o tutor, toda uma expectativa, né? Ela achou aquela coisa linda, comprou dentro do que ela acredita que é legal. E ela espera que a ave vai ficar muito agradecida e muito feliz. Então, ela espera que a ave fique muito feliz, dê beijinhos nela e corra para cima do brinquedo. Quando isso não acontece, é uma frustração grande do tutor humano, né? Você considera que quando essa ave ela não interage, ela ignora esse enriquecimento, necessariamente quer dizer que ele não gostou? Não, não. A gente, é como você falou, a gente tem que alinhar as nossas expectativas e a gente tem que combinar o seguinte. Uma das premissas do bem-estar, meu Deus, cachorro aqui. Uma das premissas do bem-estar é que os animais tenham oportunidade de escolha. Eles precisam escolher o que fazer. O bem-estar, inclusive, para a gente, está relacionado a gente escolher o que fazer, sabe? E aí, quando o indivíduo ele é obrigado a interagir com o enriquecimento, isso não é bem-estar. Se você coloca uma atividade na frente do animal, da sua ave, e fica, vai, vai, fulano, vai, isso não é bem-estar. Porque bem-estar é você dar a liberdade para ele escolher o que fazer. Você quer interagir? Você não quer interagir agora? Vai interagir daqui 3 dias? Tudo bem, isso faz parte, tá? Escolhas fazem parte. E aí, outra coisa importante, a interação não quer dizer que o animal tenha que bicar e destruir toda a atividade. Às vezes ele vai lá, chega perto, olha, e aí não quero, não gostei. E tudo bem, isso é uma interação também. Né? Então a gente tem que alinhar as expectativas e ver essas sutilezas, né? E entender que faz parte, isso é uma interação também. É, quando que a gente considera que o animal não gostou de um enriquecimento mesmo, não optou? Quando você coloca atividade por mais de 3 vezes e o animal não interage com aquela atividade, aí você realmente vai entender que não gostou. Mas você tem que colocar em momentos bem diferentes. Né? Eu coloquei um puleiro hoje. E aí eu vi que não teve interação nenhuma. Ele não pousou, ele não fez nada em cima desse puleiro. Beleza. Ficou uma semana e nada aconteceu, você tira isso. Vai ofertar daqui 2 meses de novo. Nada aconteceu, tira de novo. Daqui a um tempo você oferta de novo. Nada aconteceu, aí realmente esse animal não gosta dessa atividade. E aí você tem que respeitar. Tudo bem. Né? Então a gente tem que alinhar as nossas expectativas e entender que o animal ele pode escolher o que fazer. O que a gente não pode jamais é obrigar ele a interagir, tá? Tem um post que eu fiz esses tempos lá na BioAdapt, que eu falo alguns motivos que o animal não interage. Vamos supor, ele escolheu que ele não vai interagir, beleza. Mas existem motivos que influenciam nessa decisão do animal. Motivos são: o animal tem medo do enriquecimento porque ele não está acostumado, o animal nunca teve nenhuma atividade, do nada você coloca um penduricalho todo colorido, ele não vai interagir, ele vai ficar receoso. Tem animais que são tímidos, que eles não interagem na nossa frente, você precisa virar de costas, você precisa sair, né, voltar daqui a um tempo, aí você vê vestígios de interação. Existem vários motivos, né, dessa influência de decisão. Mas a gente precisa combinar aqui, viu, gente? Todo mundo que está assistindo, não obriguem os animais de vocês a interagirem com o enriquecimento. Isso é tudo menos bem-estar, tá?
E nem com outras pessoas, né? É muito comum as pessoas ficarem forçando a ave. Ah, chega uma visita, a visita quer pegar e a pessoa fica. E a ave fica tentando se É, os caras afastar. que gostam do tutor. Não, peraí. Eu disse, não, não, peraí, ele é mansinho, ele é mansinho. E, Ah, não, não, não force. Escolher é um privilégio nosso. A gente adora escolher, né? Eles também. Eles também. imagina a gente ter que ficar, pega na mão aqui desse desconhecido, né? Que coisa esquisita. Não é você ir para. É a mesma coisa você ir para o colo de uma pessoa que você não conhece e que você não quer, não está afim. Toque, eu acho toque uma coisa muito íntima, sabe? Tocar, pousar, ficar. Isso tem que ter a permissão do indivíduo, seja pessoa, seja um bicho. Você não pode estar obrigando seu animal, qualquer que seja, se ele claramente está demonstrando que ele não quer ir para o colo da pessoa, a pessoa fica praticamente jogando em cima do outro, né? Não vá, pegue, pegue, pegue. E eu fui até muitos anos numa casa de uma amiga, e eu sei que era, lógico que é com o maior carinho do mundo, e na hora que eu entrei no viveiro, a arara já se posicionou, abriu a asa, já fez aquela posição de ameaça para mim, né? E, e depois aí depois, se conversando todo mundo lá, ela pega essa arara, vai botar a arara no meu braço, a arara já tinha avisado que não ia rolar sentimento ali. Ela já fez a posição de ameaça para mim. Quando ela botou a arara aqui, a arara já veio com o bico. A sorte que eu já estou muito tarimbada com bicho, né? Quando eu vi o bico vindo, eu só baixei assim o braço para ela descer, né? E como eu também sou pequenininha, eu não faria, lógico, um movimento de força para arremessar a ave. Eu só fiz assim que eu sabia que ela descia, sabe? Aí ela foi e caiu no chão. Aí a minha colega olhou assim, muito horrorizada. Por que você fez isso? Ela veio comigo. Ela já tinha avisado lá em cima. Você insistiu em botar ela no meu braço. Você não viu que ela veio com o bico, não? Ela ia me bicar. Imagine, uma bicada de uma arara vermelha. O estrago que ia fazer no meu braço. Ela vinha me bicar. Eu só fiz deixar o braço, que eu já acostumada a manejar a minha, nessa linha ela vai descer e vai para o chão. E a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque às vezes até tem um acidente com a visita, por erro mesmo do tutor, tá nessa insistência, né? Tem que ter muito cuidado. Você queria deixar mais um. A gente já encerrou as perguntas, foi uma live maravilhosa. Eu espero ter a honra de ter você de novo no canal aqui sobre outros temas. Você quer deixar uma mensagem, quer falar mais sobre o curso, ou quer deixar uma mensagem sobre a importância do enriquecimento para as pessoas, que é um tema que eu acho que a gente tem que estudar muito, sabe? Tem que ver com muito carinho, porque ele envolve tudo, né? Como você falou, os tipos do enriquecimento ambiental, ele perpassa por toda a vida da ave, toda a rotina, desde a hora que ela acorda, a hora de dormir, está envolvido em comportamento, está envolvido em bem-estar, inclusive a forma da gente abordar essa ave, né? Tudo, 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 tudo. Então é um assunto que ele precisa ser bem estudado, e estudado em fonte segura, né? Porque a gente tem muita. Eu costumo dizer que a internet é um campo meio perigoso, porque a gente tem fontes muito boas, mas ela, quando você cai numa fonte ruim, ela costuma a levar muita gente. E na, a gente costumava dizer no marketing antigo que uma pessoa, um cliente insatisfeito, ele contaminava mais 50 pessoas. Mas isso não era na era da internet. Na era da internet, você contamina centenas e milhares de pessoas com uma informação errada, repassando, né? A gente vê muito isso em grupo também. Uma pessoa ensina uma coisa errada e aquilo ali vai se multiplicando e é um monte de gente fazendo aquilo errado. Então, eu queria abrir esse espaço aqui para você deixar aí sua mensagem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Como eu comentei, eu gosto muito de falar sobre enriquecimento, é uma das áreas que eu mais gosto da biologia, né? Então, tanto que me especializei nisso. Eu tô junto contigo, tô alinhada, eu acredito realmente que a gente tem que falar cada vez mais sobre enriquecimento e a gente não pode banalizar. Enriquecimento não é só colocar brinquedo.
gente acaba falando brinquedo às vezes para deixar mais didático, mas brinquedo remete a brincar. E brincar só é um comportamento dos animais. Existem muitos outros comportamentos que eles têm e que a gente precisa estimular. E uma coisa importante, quando a gente cuida de um animal, a gente tem que tomar responsabilidade para a gente e entender que ele só tem o que a gente entrega. Em relação à alimentação, em relação à oportunidade, em relação a recinto e tudo. E quando você se compromete a ter uma outra vida sob seus cuidados, ainda mais uma ave que vai viver 80 anos, que é um membro da família, com certeza. Você tem que se atentar, você tem que fazer mais por ele, né? E pela sua ave. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, passou super rápido. Pode contar comigo em outro momento também, a gente já troca figurinha, posso trazer ideias, eu posso, né? A gente vai trocando figurinha aqui, depois contem Perfeito. para ela também, ou lá pra gente, se vocês querem uma dobradinha dessa nossa live com uma outra pegada. E obrigada pela oportunidade, obrigada por todo mundo que ficou assistindo a gente. Eu vi que várias pessoas passaram, fizeram perguntas. Eu fico à disposição lá no nosso perfil da BioAdapt, para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quem quiser entender mais sobre como é trabalhar com bem-estar, como é trabalhar com enriquecimento. E fica o convite para quem também tiver interesse em se aprofundar no mundo do enriquecimento, fazer o nosso curso, tá? A gente está com as turmas abertas. E aí é uma turma que a gente tem muito carinho e tal, mas me mandem mensagem lá que eu conto mais para vocês também, tá bom? Calopsitas Falante, Kikinho acabou de comprar um selo. Muito obrigada. Novamente agradeço o apoio. Ainda mais nesse momento que eu digo a todo mundo, eu estou gastando horrores com a minha cadelinha, que ela ficou diabética e está cega. Eu nunca vi um negócio tão caro que é insulina, que é ração de diabetes. Menina, a minha vida virou assim. No- É um choque grande, sabia? A gente não tem ideia do que é isso. Num dia assim, ela começou a passar mal e de repente, quando eu vi, ela estava batendo nas paredes, estava cega. Aí fui ver, era já da diabetes. Então, ela está na insulina. Para mim, foi um choque ter que eu não sou de área médica, né? Então, eu sofri para dar, para poder aplicar, porque é como se eu estivesse machucando ela. E até um retorno que eu dou para quem trabalha na área, para quem é médico veterinário, o psicológico do tutor, sabe? A gente fica muito focado também no bicho, lógico, né? Mas e mexeu muito comigo isso. Eu fiquei uns bons dias desestabilizada, porque não é fácil você ter que trabalhar com dar injeção, ela já está na fase que ela não quer tomar e tem que botar focinheira. É muito complicado, porque ela deve estar toda dolorida de tanto ser furada, né? Mas, enfim, agradeço a todo mundo que está dando apoio. Olha, essa live passou assim quando eu vi. Acabou, passou voando. E já vai dar 9 horas, a gente tá... Começou às 7h30. Caramba, eu não senti, parece até que só faz meia hora que a gente está aqui. Para quem perdeu, a live fica salva aqui. Eu também sempre jogo as lives no YouTube. Todas as lives eu baixo e depois eu jogo lá nas outras plataformas, para que outras pessoas também tenham oportunidade. Conheçam o trabalho da Ana, que é belíssima, uma profissional super séria, muito respeitada no meio. Eu também quero fazer o curso dela. E o Diário do Papagaio também, a gente pode fazer. Com certeza eu quero você aqui outras vezes. A gente pode é, trazer outros temas legais, ou fazer outras lives, ou fazer formato vídeo também junto, com certeza. Tá Ai, que certo? bom. Muito obrigada, estou muito feliz. É um grande presente ter trazido você aqui no canal. Beijo a Obrigada. todos e muito obrigada por todo mundo que assistiu, que acompanhou, que ficou aqui com a gente. Beijão. Beijo, boa noite, Tchauzinho. gente. Tchau, até a próxima. Boa noite. Tchau.